Amém. Amém, queridos. Queridos, eu e você, como seres humanos, nós buscamos um conforto. Sim ou não? Você não busca um conforto? Eu e você, como seres humanos, nós procuramos e buscamos, queridos, um conforto, uma zona de conforto que alguns chamam. Nós temos uma pequena dificuldade com pressão. Quem é que gosta de sofrer pressão? Levanta a mão. Ninguém quase, né? Então, nós como seres humanos, queridos, nós estudamos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós procuramos sempre uma estabilidade. Nós sempre procuramos estar estáveis. Nós procuramos uma estabilidade. Muitas pessoas, elas estudam, elas trabalham, elas fazem o seu dia a dia em busca de uma estabilidade financeira. Só que a estabilidade financeira, queridos, não existe. Não existe. Se você conversar com um economista e perguntar, existe uma estabilidade financeira? A primeira coisa que ele vai falar para você é que não. Ele vai desmentir alguns mitos que nós corremos atrás e nem sabemos que corremos. Muitas vezes nós fazemos, vão me estabilizar. Não existe estabilidade financeira. Por quê, queridos? Por mais próspero que você seja, ou por mais rico que você seja, uma guerra hoje acabaria com tudo que nós chamamos de economia. Com tudo que nós conhecemos como economia, seria desfeito de um dia para o outro. Então, estabilidade, ou essa estabilidade financeira, ou em outras áreas da nossa vida, ela é um mito que nós corremos atrás e nunca encontramos. 1 Timóteo 6,17, não precisa abrir, querido, só anote. O apóstolo Paulo, orientando o seu filho Timóteo, ele fala assim: manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, e nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente dá todas as coisas para delas gozarmos. O que ele está falando? Não sejam orgulhosos. Orienta os ricos desse mundo que eles não sejam orgulhosos, que eles não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, na incerteza das riquezas. Então nós temos uma esperança, queridos, que nós podemos depositar aonde nós bem entendermos. Só que, queridos, existe uma mão invisível de Deus trabalhando nas nossas vidas, destruindo os nossos castelinhos de areia, por um único motivo: para que nós coloquemos a nossa esperança onde? Em Cristo Jesus. Todas as coisas, queridos, giram em torno das nossas vidas para que eu e você possamos colocar a nossa esperança em Jesus. Todo castelinho de areia que você construir vai cair. Se você está construindo um castelinho de areia e você coloca a tua esperança na sua beleza, isso vai cair. Esperança na beleza, pastor? Sim. A beleza hoje é um instrumento de poder. Sim ou não? Na sociedade que nós vivemos, a beleza é um instrumento de poder, um instrumento de status, um instrumento de conquista. Se você coloca a sua esperança na sua inteligência, sua capacidade intelectual, a inteligência hoje na nossa sociedade é um lugar onde nós podemos encontrar destaque. Só que se nós colocamos a nossa esperança na nossa capacidade, na força do nosso braço, eu e você estamos construindo sobre a areia, um castelinho de areia. E esse castelinho de areia, queridos, vai cair. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Coisas boas e coisas ruins vão cooperar para o nosso bem, para quê? Para que a gente caia no propósito de Deus. Para que a gente ande no propósito de Deus. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, queridos,
coisas boas e coisas ruins, elas vão acontecer na minha e na sua vida por um motivo, para nos levar para o propósito de Deus. Para eu e você caminharmos no propósito de Deus. Você consegue me entender? Coisas boas e coisas ruins. Se você olhar para a tua história, tudo que é bom e tudo que é ruim pode ser ressignificado por Deus para que coopere para o seu bem. Para quê? Para que você cumpra o propósito dele na face da terra. E eu quero falar um pouquinho hoje, queridos, sobre a importância das provações na nossa vida. Importância das pressões, das provações, daquilo que vem contra as nossas vidas, que muitas vezes nos arranca dessa zona de conforto, nos tira dessa zona de conforto, nos desafia a romper em fé, nos desafia a dar um passo a mais. Não sei você, mas se você já teve alguma situação na sua vida, que você teve que fazer muita força para dar o próximo passo. Você já aconteceu isso com você? Você está em uma situação que está tentando te paralisar e pela fé você vai dando um passinho de cada vez. E tem dias que você tem que parar e fazer muita força para continuar caminhando. Essas são as provações na nossa vida. E as provações, queridos, elas têm sim a sua importância. As provações, elas têm sim a sua importância. Quando nós somos incomodados, quando nós saímos da zona de conforto, quando Deus mexe em pilares da nossa vida, quando Deus mexe em estruturas da nossa vida, onde Deus mexe nos alicerces da nossa vida, Ele chacoalha eles. Para quê? Para que isso coopere para o nosso bem. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, queridos. E eu quero te dar uma boa notícia, queridos. Eu e você, nesse mundo, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Nós criamos uma utopia, queridos, que talvez um dia nós vivamos sem sofrer. Queridos, nessa caminhada sobre a face da terra, eu e você, nós vamos sofrer. E nós temos que cravar isso no nosso coração. Hebreus 5, do 6 a 8, fala assim, o autor de Hebreus falando, e diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os dias de sua vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Enquanto ele estava nessa terra, o que ele fez? Ele ofereceu orações, súplicas com lágrimas, àquele que poderia ouvir as suas orações. Queridos, eu e você, na nossa caminhada aqui, queridos, nós vamos sofrer, queridos. E nós precisamos entender o significado do sofrimento para as nossas vidas. Embora sendo filho, ele aprendeu a sofrer por aquilo que ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Obedecer quando nos beneficia, queridos, é fácil. Obedecer quando nós somos desafiados e nos faz sofrer, esse é um desafio de fé. Queridos, obedecer a palavra de Deus quando nós esperamos um benefício, queridos, é simples. Ah, pastor, eu vou ofertar, porque eu sei que se eu ofertar, eu vou plantar e eu vou colher. Não é um grande desafio de fé, queridos. Agora, quando nós começamos a obedecer, queridos, mesmo sabendo que nós vamos sofrer, e nós começamos a viver a palavra de Deus, mesmo que sabendo que nós vamos sofrer, esse é um desafio de fé. Esse é um desafio de fé. Onde nós obedecemos, onde nós vivemos a palavra, independentemente das circunstâncias ou das coisas que vão acontecer com as nossas vidas. Romanos 12, 14 fala assim: abençoe aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Imagine quando você se depara com uma palavra dessa: abençoe o que vos persegue, abençoe e não amaldiçoem. Você
Tenha um encontro com essa palavra fala com você, essa palavra te desafia a abençoar aqueles que te perseguem. Quando você é perseguido, isso causa um sofrimento na sua vida. Alguém aqui já foi perseguido ou está sendo perseguido? Sim ou não? Você já foi perseguido? Você já foi injustiçado? Sabe quem é injustiçado? Quem pratica esporte sabe. Sabe quando você está jogando bola? E você está jogando bola, a bola bate no seu adversário e sai, e o juiz dá ao contrário? E você tem certeza, bateu nele, a bola era minha. E isso você sofreu uma injustiça. E quando você sofre uma injustiça, queridos, aí o velho homem pula para fora. Bateu nele? Não bateu. Você chega a brigar por isso. Quer saber se um homem é crente? Faz ele jogar bola. Ou acompanha ele no trânsito, quando o cara fecha ele. Que ele se sente injustiçado. O velho homem pula para fora. Queridos, e quando nós somos injustiçados, queridos, quando nós somos perseguidos, queridos, esse sofrimento, ele toca as nossas vidas. Esse sofrimento, ele pega a gente. E a gente busca por justiça própria. Quando nós somos perseguidos, queridos, e essa perseguição começa a atingir a nossa família, começa a atingir aqueles que nós amamos, nós começamos a sofrer. Não sei você, mas eu sofro muito mais quando algo atinge a Kellen do que quando algo me atinge. Eu sofro muito mais quando as coisas atingem as pessoas que estão próximas de mim do que quando me atinge. Só que mesmo que esses sofrimentos nos alcancem, a orientação bíblica é para quê? Orem por aqueles que vos perseguem. Orem e não amaldiçoem. Sabe quando você tem vontade de falar mal de alguém? Ore por aqueles que vos perseguem. Nessa colônia é interessante, não precisa ninguém perseguir que está um falando mal do outro. E esse é um espírito maldito. Totalmente antibíblico. Ore por aqueles que vos perseguem. Ah, pastor, mas você não sabe o que ele fez para mim, mas eu sei o que Jesus fez por você. E nós precisamos entender, queridos, por quê? Porque o sofrimento faz parte da nossa vida. O sofrimento nos tira da zona de conforto. O sofrimento nos move a isso. E nós precisamos aprender a ressignificar, queridos, achar significado nas coisas. Se estão vos perseguindo, se alegre. Por quê? Porque perseguiram a Jesus. Abram comigo lá em João 15, João 15, 19 ao 20. Olha o que esse texto fala. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhe disse: nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. E se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a palavra de vocês. Queridos, nós não somos maiores do que Jesus, queridos. Se perseguiram Jesus, vão nos perseguir. Se perseguiram Jesus, de alguma forma vão acabar nos perseguindo. Se nós pregarmos a palavra, como a palavra diz que é para ser pregada, vão nos perseguir. E quando nos perseguirem, isso aqui vai gerar sofrimento em nós. Só que através do sofrimento nós aprendemos a obedecer. Aprendemos a obedecer. C.S. Lewis fala assim: o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo surdo. O sofrimento é um megafone de Deus, onde Deus está berrando em um megafone a um mundo surdo, para que eles ouçam a Ele. Alguns de nós aqui, queridos, encontraram Jesus nas suas maiores dores, nos seus maiores sofrimentos. Alguns de nós se depararam com Jesus em uma tragédia em sua vida.
aonde nós não encontrávamos mais esperança, estávamos tristes, vazios, solitários, e Jesus nos encontrou aonde? Em um mar de sofrimento. Só que se nós estivéssemos muito bem confortáveis no nosso sofá, na frente da nossa TV 50 polegadas, assistindo Netflix, nós nunca teríamos encontrado Jesus. Aconteceu com você? Nós encontramos Jesus, queridos, nas nossas maiores dores. Então nós precisamos ressignificar os nossos sofrimentos. Nós precisamos entender que sofrimento faz parte da nossa caminhada. Porque senão nós criamos uma geração de mimimi. Queridos, existe gente que chora por tudo. Nós precisamos nos posicionar. Sofrer faz parte da nossa caminhada. E nós precisamos ressignificar isso. Por quê? Porque senão o sofrimento, ele arranca todas as nossas forças. E para o propósito que Deus tem para a sua vida, queridos, Ele precisa te amadurecer emocionalmente. E a maneira que nós amadurecemos emocionalmente é através do sofrimento. Posso todas as coisas. Já viu? A gente faz adesivo de carro, coloca assim, faz camiseta, vende assim. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que a gente só pega a primeira parte do versículo e cola atrás do carro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É bíblico, pastor, mas vamos ler o texto inteiro? Abram comigo lá em Filipenses 4, do 11 ao 13. Filipenses 4, do 11 ao 13. A palavra de Deus fala assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como em ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O apóstolo Paulo está falando que ele já aprendeu a viver em abundância e já aprendeu a passar necessidade. Ele já aprendeu a ter comida e passar fome. Apóstolo Paulo, queridos, ele está falando que ele aprendeu a passar fome. E depois ele conclui: eu posso posso passar por qualquer circunstância, porque Cristo Jesus me fortalece. Posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Com coisas boas e coisas ruins. Só que a gente repartiu o Evangelho, queridos, e a gente só sabe falar de bênção. Deus tem te abençoado? Tem, queridos. Mas circunstâncias boas e ruins, elas acontecem todos os dias. Nós podemos ter abundância e passar fome, mas nós podemos encarar qualquer coisa em Cristo Jesus que nos fortalece. Você consegue entender isso? As provações têm como objetivo nos levar a uma vida de contentamento, queridos. Uma ruptura com as circunstâncias. Posso todas as coisas boas e posso todas as coisas ruins. Não importa a circunstância, eu vou viver contente. É isso que ele estava querendo explicar no texto. Versículo 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Já aprendi a me contentar passando fome e já aprendi a me contentar tendo abundância. Ele fez uma ruptura com as circunstâncias. Independentemente daquilo que eu passo, eu continuo sendo a mesma pessoa. Independentemente se eu tenho hoje ou não tenho, eu continuo sendo a mesma pessoa.
Independentemente das circunstâncias, eu continuo sendo íntegro, o mesmo. Independentemente das circunstâncias, eu continuo pastoreando as pessoas. Independentemente das coisas que estão acontecendo no meu trabalho, eu continuo sendo um bom funcionário. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu faço uma ruptura com as circunstâncias. Eu não dependo das circunstâncias para trabalhar bem ou mal. Eu não dependo das circunstâncias, se meu chefe é gente boa ou meu chefe é um pilantra. Eu, independentemente disso, eu continuo sendo íntegro, a mesma pessoa, o mesmo funcionário, abençoando as pessoas. Integridade, queridos, nós somos o mesmo, nós precisamos fazer uma ruptura com relação às circunstâncias, senão nós somos escravos das circunstâncias. As circunstâncias estão boas, glória a Deus, aleluia. As circunstâncias estão ruins, o diabo está atacando, pastor, Deus me abandonou. As provações, elas vêm, queridos, para a gente romper, aprender a romper com as circunstâncias. Saia dessa terra. Posso todas as coisas não é um poder para mudar circunstâncias, queridos. Às vezes a gente acha que é um amuleto. Eu posso todas as coisas. Queridos, não é um poder para mudar circunstâncias. Você não vira um giraia e vai mudando situações. Não importa as circunstâncias, queridos, nós somos os mesmos. É uma convicção interior, queridos. Deus, preste atenção aqui em mim. Deus, Ele não está interessado em mudar as suas circunstâncias. Deus, Ele está interessado em mudar o teu coração. E Ele usa as circunstâncias para tocar o teu coração. Pastor, Deus tem que mudar meu marido, aquele miserável. Deus não quer mudar teu marido, Ele quer mudar você. Só que você endurece o teu coração e põe a culpa nos outros. As circunstâncias, a provação. Meu marido é minha prova. Pode ser, queridos. Só que essa prova, essas circunstâncias, essas lutas que vocês estão tendo, não é para mudar ele, é para mudar você. E Deus não está interessado em mudar as circunstâncias. Ele quer mudar o teu coração. E Ele vai apertar, até Ele encontrar o seu coração. Quer ver um exemplo, queridos? Abram lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Segunda Coríntios 12, do 7 ao 9. É o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreveu boa parte do Novo Testamento. Ele teve um encontro sobrenatural com o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem ter um encontro com Saulo. Quando o Senhor Jesus tem encontro com Saulo, ele se converte, começa a ser chamado de Paulo. E o apóstolo Paulo, queridos, ele mudou o mundo da sua época. Ele evangelizou todas as nações da sua época. Ele revolucionou o mundo. Muitos dos ensinos que nós temos no Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E olha que interessante. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações que me foi dada, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, acerca das quais 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
Pouquinho antes, o apóstolo Paulo está falando que ele subiu ao terceiro céu. Ele fala que ele não sabe se for dentro do corpo ou fora do corpo. Ele só fala que ele teve uma experiência sobrenatural. Ele sobe ao terceiro céu, onde há o trono de Deus. Ele está envolvido com os anjos de Deus. E ele começa a ter uma revelação sobrenatural. Agora imagine, o apóstolo Paulo está lá no terceiro céu, recebendo as informações do próprio Deus, envolto de anjos de Deus, e quando ele desce para essa terra, quando se acaba a revelação, a Bíblia fala que um mensageiro de Satanás é enviado. A palavra mensageiro é ângelos, é um anjo de Satanás. A palavra mensageiro é ângelo, ou ângelos é mensageiros. Quando ele desce, ele estava na presença de Deus. Imagine, querido, sabe quando você está no louvor assim? Sabe quando você está assim, lá longe, assim, no louvor, Deus ministrando o teu coração, de repente ele lá no terceiro céu, recebendo revelações sobrenaturais, vendo os anjos de Deus, os arcanjos, todas as coisas sobrenaturais, ele desce nessa terra, o que aparece? Um mensageiro de Satanás, e vai e esbofeteia ele. Começa a esbofetear. Olha as circunstâncias e as provações de Paulo. Olha o que estava acontecendo. No versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Pelas grandes revelações que Paulo teve, queridos, foi colocado nele um espinho na carne. Quem que colocou o espinho na carne? O próprio Deus. Foi Deus que enviou. Foi Deus que colocou, queridos. Mas não era um mensageiro de Satanás? O diabo é o diabo de Deus, Martinho Lutero fala. O diabo não faz nada sem permissão de Deus. Quando o diabo precisou tocar na vida de Jó, ele pediu autorização para Deus. Então Deus liberou para que o diabo tocasse na vida de Paulo e o esbofeteasse. E o que é esse espinho na carne, queridos? Pode ser um problema físico, a carne ali pode significar que era um problema físico, ou poderia ser um problema na sua alma, uma dificuldade, uma luta na sua alma. Existem várias linhas teológicas que falam que inúmeros problemas podia ser um problema na visão, poderia ser o problema de que quando Paulo fosse falar, e ele falava da ressurreição de Cristo, ele apanhava. Se você vê Atos, todas as vezes que Paulo está pregando, ele apanha no final. Alguns teólogos apontam para esse era o espinho na carne dele, porque onde ele pregava, ele apanhava. Só que nós não sabemos exatamente por uma razão, eu acredito. Pelo princípio da identificação. Por exemplo, se fosse uma doença física, todas as pessoas que tivessem doenças físicas iam se encaixar no texto, sim ou não? Ah, esse é o espinho na minha carne, essa dificuldade. Como nós não sabemos, e o espinho na carne é oculto, ninguém sabe o que é, eu e você, quando lemos o texto, nós conseguimos praticar o princípio da identificação. Eu consigo me encaixar nesse texto. Você consegue me entender? Eu consigo me encaixar. Por quê? Porque ninguém sabe o que é. É o princípio da identificação. E essa palavra, queridos, espinho na carne, não era uma farpa. Paulo não oraria para tirar uma ferpa do dedo. Paulo não oraria 3 vezes para Deus tirar isso dele. Essa palavra, queridos, ela é uma palavra que aponta para uma estaca pontiaguda, aonde matavam as pessoas por empalamento. Onde empalavam as pessoas. A morte por empalamento era uma morte doída e lenta. Eles pegavam uma lança pontiaguda e encravavam na pessoa, até que ela morresse. E ela ia morrendo de forma lenta. E o que Paulo está falando? Eu tenho uma tala dessa, eu fui empalado e eu estou morrendo de forma lenta e dolorida. Então o espinho na carne de Paulo gerava dor. E era uma dor constante. Era uma dor constante. Era uma morte lenta e dolorida. O texto continua falando, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Queridos, esbofetear não é dar um murro no cara. Não é pegar e dar um murro no cara que você nocauteia o cara. Esbofetear é bater com as costas da mão no rosto da pessoa assim.
Sabe quando você dá aquele tapa de desprezo, assim, você vê nos filmes, assim? Dá aquele tapa de desprezo com as costas da mão, que não nocauteia o cara, mas humilha? O que Paulo estava falando? Que o espinho na carne gerava dor e gerava humilhação. Sempre quando ele se exaltava, vinha um mensageiro de Satanás e fazia o quê? Dava na cara dele assim. Menosprezava ele. Puf. Então o espinho na carne gerava dor e humilhação. Essa era a circunstância que Paulo vivia. Naturalmente, o que ele fez? Deus, eu não quero mais viver isso. O que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. Pastor, você está falando que talvez algumas circunstâncias não mudem na sua vida? Isso mesmo. Pastor, mas está me gerando dor e humilhação. Ela está cumprindo o propósito dela na sua vida. Essa provação então causava dor e humilhação constante no apóstolo Paulo. Paulo entra na presença de Deus, queridos. Imagine aquele homem que foi ao terceiro céu, aquele homem que falava, volta e meia falava, se você lê Atos, você vê Paulo falando diretamente com Jesus. Ele falava com Jesus, Jesus dava orientações para ele, o próprio Senhor Jesus aparecia para Paulo e falava com ele. Você acha que quando Jesus aparecesse, ele não ia falar, ó, tá bom, eu estou cumprindo teu propósito, mas aquilo lá tem como mudar? Qual que era a resposta? A minha graça te basta. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, saísse. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. As provações, muitas vezes, em nossas vidas, queridos, são um antídoto para o nosso orgulho. As lutas, as dificuldades, queridos, são antídotos para o nosso orgulho. Se Deus for escolher entre te humilhar através de dores e das provações, ou fazer você feliz, contente, mas orgulhoso, adivinha o que Ele vai escolher? Se Deus pudesse escolher entre te ver sofrendo, com um espinho na carne, mas humilde, cumprindo o propósito, ou feliz, contente, mas orgulhoso, o que Ele vai escolher? O que Ele vai escolher, crente? Porque Deus só poderia usar o apóstolo Paulo enquanto ele mantivesse o seu coração humilde. Deus não poderia tirar aquele espinho da carne, porque Paulo correu o risco de se orgulhar pelas revelações que ele tinha, pelo conhecimento que ele tinha. Às vezes Deus não pode mexer nas circunstâncias da sua vida, porque Ele sabe que você vai se orgulhar. É um carro novo, é um pouquinho mais de dinheiro, e eu esqueço da igreja. É uma coisa que muda, é uma promoção no trabalho, e eu estou me achando melhor do que os outros. É uma coisa que se altera na minha vida, e eu começo a me orgulhar, achar que eu estou por cima da carne seca. Queridos, se tirar Jesus da nossa vida, pode colocar todo mundo aqui, ó, no mesmo saco. Não tem melhor nem pior. Pastor, mas eu não fiz aquilo que ele fez. Você acha que você está por cima da carne seca? Tirando Jesus da nossa vida, queridos, há uma linha assim, ó, todos iguais. Só que há uma situação que muda às vezes na nossa vida, o orgulho sobe para o nosso coração, queridos. E nós queremos que Deus mude circunstâncias, mas nós precisamos ser sábios e falar, Deus, muda o meu coração. Às vezes as coisas acontecem sempre na sua vida, porque você não está entendendo o que Deus está falando. E a gente continua perdendo tempo orando, Deus, muda isso, muda isso. Provérbios 16, 18 fala assim, o orgulho vem antes da destruição e o espírito de altivez vem antes da queda. O orgulho vem antes da destruição. Se for para te manter humilde, queridos, o espinho na carne permanece. Para que na sua fraqueza o poder de Cristo se manifeste.
provações, queridos, nos levam à maturidade. Abram comigo lá em Tiago 1, do 2 ao 4. Tiago 1, do 2 ao 4. A palavra de Deus fala assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Querido, sempre quando eu olhava para esse texto, eu falava: Tiago é louco ou masoquista? Eu me indignava com esse texto, eu falava: como que o cara pode falar, tende por grande alegria passarem por várias provações? Falava: cara, o que o cara tem na cabeça para escrever isso? Quem que gosta de sofrer? Quem que gosta de passar por provação? E pior, ele fala: se alegrem nas provações. A provação, ela traz sofrimento, e quem gosta de sofrer? Versículo 3 fala assim: pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Queridos, perseverança, ele vai falar do que? De processo. Eu persevero no processo, eu persevero naquilo que eu estou acreditando. Você consegue me entender? Então, a fé provada, ela vai gerar perseverança. E a perseverança vai apontar para um processo. Para um processo. Esses dias eu estava pensando, queridos, em milagres e processos. Milagre ou processo? Eu, particularmente, eu creio muito em milagres. Eu creio em intervenções divinas. Eu já vi pessoas sendo transformadas com uma imposição de mãos. Eu já vi pessoas sendo libertas com uma imposição de mãos. Eu já vi milagres acontecer. Eu já vi isso acontecer. Mas a prova da fé que produz perseverança, queridos, ela vem do processo. Ela vem do processo, não da mudança de circunstâncias. Muitas vezes, queridos, nós precisamos de mais fé para encarar o processo do que para receber um milagre. Deixa eu explicar para você. Se alguém está com uma dificuldade, alguém doente em casa, alguma luta, com doença em casa, se Deus vem e intervém, Ele faz um milagre, você recebe de uma fé e de uma porção e aquele milagre acontece. Glória a Deus, você aprende algo. Mas, se Deus não intervém, queridos, e você tem que passar por todo o processo de um tratamento de câncer, por exemplo, você passa por todo um processo de tratamento, onde tua fé vai sendo provada, onde você vai passando por processos, altos e baixos, dia a dia, aquela luta, aquela insegurança, depois aquela certeza novamente. O milagre não aconteceu, mas você recebeu muita fé no processo. Você aprendeu muito mais no processo do que se tivesse acontecido um milagre. Eu não estou pregando contra o milagre. Eu estou falando que Deus usa os processos. E nesses processos nós aprendemos a ser perseverantes. E essa perseverança, queridos, vai criando um caráter em nós de confiança em Deus. Às vezes a gente precisa de mais fé para passar pelo processo do que para receber o milagre. Ah, pastor, eu não tive fé para receber o meu milagre. Mas você venceu o processo? Sim, pastor, venci o processo. Você recebeu muito mais vencendo o processo. Você está me entendendo? Perseverança, queridos, processos. Sabe aquela mudança que você queria que fosse de uma hora para outra? Você falava: Deus, muda o meu caráter, muda. E Ele não muda. E você passa anos lutando com algo que daí você vence. Poderia ser instantâneo? Poderia, mas você aprenderia muito mais no processo. Por isso que Deus é um Deus de processos. Ah, pastor, então você está falando que Deus não é um Deus de milagre? Deus é um Deus de milagre. Mas Deus usa muito mais o processo, porque no processo Ele trabalha o nosso caráter, no processo Ele trabalha a nossa perseverança, no processo nós vamos sendo amadurecidos.
Só que nós queremos tudo para ontem. Nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para agora, nós queremos isso, nós queremos aquilo, nós queremos que as nossas circunstâncias mudem, mas os processos estão sendo trabalhados, o nosso caráter está sendo forjado e nós estamos crescendo em Cristo Jesus. Fala amém aí, pelo menos. Amém. Deus poderia fazer um milagre na sua vida financeira agora, queridos. Poderia. R$1 milhão na sua conta. Aleluia. Mudaria a sua vida financeira. R$1 milhão. Provavelmente daqui a 3 anos você não teria mais nada. Estatística. Só que no processo, queridos, no processo, Deus vai trabalhando, queridos. Um dia após o outro. Nós aprendemos o que? A ajustar nossas contas. Nós aprendemos o que? A controlar um pouquinho, o básico, aquilo que é difícil, a gente vai aprendendo a controlar. Nós aprendemos a administrar aquele pouco. Nós começamos a entender o princípio da mordomia, que as coisas não são minhas, mas são de Deus. E Deus vai trabalhando isso em nós no processo, queridos. E cada dinheirinho, cada real que você ganha, é um glória a Deus que você dá. Cada dinheirinho que você economiza, você fala aleluia. Sabe aquela primeira viagem que você está guardando, e você vai guardando, vai guardando, vai guardando? Deus é um Deus de processos. E Ele vai te desafiando, queridos, de fé em fé, de glória em glória. E você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai aprendendo, você vai aprendendo, você vai aprendendo. Para quê? Para que esse processo te leve a saber, a lidar com a abundância. O processo, queridos, nos prepara os nossos fundamentos para a abundância. No versículo 4, a palavra de Deus fala assim: e a perseverança deve ter ação completa. Então esse processo de perseverança, ele tem que ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Por isso que Tiago falou: se alegrem quando passarem por várias provações, porque a provação vai gerar o que? A perseverança. A perseverança, tendo a sua ação completa, vai levar você a ser maduro, a ser íntegro, sem faltar nada. E nós precisamos perseverar no processo. As provações provam a nossa fé e motivação, gerando perseverança, queridos. As motivações nossas, queridos, não é o que nós fazemos, é porque fazemos. Você sabia que tem gente que faz o certo, mas é errado? Tem gente que faz o certo, mas é errado. Por quê? Porque a motivação está errada. Dá pra gente usar o exemplo do louvor aqui. O cara treina, toca, aprende, canta bem. Pastor, eu quero cantar no louvor, tá bem? Você pode cantar no louvor. Só que dentro dele, ele quer fazer um show, ele quer aparecer. Ele está fazendo certo, quer servir na igreja, mas é errado. Você consegue entender? É errado por quê? Porque a motivação está errada. A motivação está errada. E esse processo, queridos, de permanecer, vai trabalhar as nossas motivações. E as nossas motivações vão vindo para fora, e Deus vai alinhando as nossas vidas, e nós vamos nos tornando maduros e íntegros. Maduros e íntegros. A perseverança, tendo a sua ação completa, queridos, nos leva à maturidade e integridade. Já não nos falta coisa alguma. Cristo é moldado em nós. Esse é o processo que Deus usa para moldar o caráter de Cristo em nós. E as provações, elas são necessárias. Sabe quando nós cantamos rompendo em fé? Nós rompemos em fé por quê? Porque existem provações. Porque Deus está nos tirando da zona de conforto. Existem áreas que Deus está mexendo na sua vida, sim ou não? Existem áreas que são extremamente desafiadoras para você? Existem áreas que você está sofrendo hoje, agora, nesse exato momento?
Se alegre. Você está crescendo. Se alegre, você está crescendo. Se alegre, você está desenvolvendo. Se alegre, as melhores ideias estão saindo do meio do sofrimento. Os maiores empreendimentos, queridos, do mundo, eles saíram da onde? Da necessidade. Um empreendimento, ele nasce da necessidade, queridos. Os maiores empreendimentos do mundo vieram de pessoas que estavam necessitadas, quebradas. Você acha que você vai empreender se você está ganhando bem, vivendo feliz? Não, queridos. O sapo não pula porque ele gosta, ele pula por necessidade. Você acha que o sapo gosta de pular? Ele pula por necessidade. E quando a água bate na gente, queridos, nós aprendemos a nadar. Nasce da necessidade, queridos. Só que qual que é o problema? Nós oramos para que essa circunstância que nos gera necessidade mude. Só que nós precisamos orar para que nós possamos mudar, porque quando nós mudarmos, nós mudamos as necessidades. Nós mudamos as circunstâncias. O casal está com um problema, não, a culpa é daquele miserável, a culpa é sempre dele. Só que nós precisamos ter uma ação interna, queridos. A culpa não é dele. Eu não oro para que essa circunstância mude. Meu casamento está ruim, eu não vou orar para ele mudar. Eu vou orar para mim mudar. Quando eu mudar, eu entender, o que vai acontecer? O que vai acontecer, queridos? Se eu mudar, as circunstâncias vão? Por quê? Porque as minhas ações vão ser contrárias àquilo que eu estava fazendo. Princípio da insanidade. Querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Nós precisamos transformar isso, queridos. Nós precisamos nos alegrar. Sempre quando nós estamos tendo desafios na igreja, queridos, eu tento me alegrar. Eu falo para aquele, eu vou me alegrar. Nós temos uns pepinos para resolver, eu vou me alegrar. Por quê? Porque isso está me fazendo crescer. Quando as pessoas se embatem comigo, brigam, e dá aquele embate, cara, eu estou crescendo. Eu vou encarar isso, eu estou crescendo. Eu estou crescendo. Tenha essa visão, você está crescendo. Sabe essa área que está te incomodando? Isso aí vai te levar para o teu milagre. Se você renovar a tua mente. Quando Davi enfrenta Golias, Golias era o problema, Golias era a circunstância. Davi orou para que Golias morresse? Não, ele foi e encarou Golias. Por quê? Porque foi Golias que colocou Davi no trono. Enquanto estavam todos os homens de guerra com medo de um homem, se levanta um menino, queridos. E ele se levanta, ele pega umas pedras e ele fala, eu vou em nome do Senhor contra você. E antes dele ir, o que ele faz? O que vão dar para quem derrubar esse gigante aí? O cara vai casar com a filha do rei, vai ter isenção de impostos e vai ganhar mais um dinheirinho. Ah, então beleza, eu vou. Eu encaro. Você consegue entender? Por trás dessa luta que você está tendo, existe algo que Deus está querendo te ensinar que vai te levar para o sobrenatural. Vai te levar, queridos. Creia nisso. Essa é a esperança, essa é a perseverança. Está te fazendo sofrer? Amém. Glória a Deus, aleluia. Sofrer faz parte. Repita assim comigo. Sofrer faz parte. Ok, sofrer faz parte. Ok? Caiu no coração? Então sofrer faz parte. Então você não pode falar, não, eu estou sofrendo. Sofrer faz parte, querido. Pronto, não discutimos mais sobre sofrimento. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o... Então, ok. Está resolvido no nosso coração isso. Porque senão a gente vai ter que fazer o quê? Ficar justificando o nosso sofrimento. E quando nós começamos a justificar o nosso sofrimento, nós caímos no erro dos amigos de Jó. Jó estava sofrendo, amém? Sim, né? Jó estava sofrendo. O que os amigos dele fizeram? Causa e consequência. Teologia da causa e da consequência. Jó, você está assim porque você pecou. Causa e... Jó tinha pecado? Não. Deus tinha pregado sobre Jó para Satanás. Uma coisa é você pregar sobre Deus, amém? Que Deus é bom. Agora imagine Deus pregando sobre Jó. Você está vendo lá? Meu filho Jó. Homem íntegro, honesto. É Deus pregando para Satanás sobre Jó, queridos.
explicando para Satanás quem era Jó, falando das qualidades de Jó. Você está me entendendo? Se nós queremos justificar o nosso sofrimento, o que nós fazemos? Causa e consequência. Eu estou assim por causa disso, por causa daquilo. Não, queridos, às vezes você está sofrendo porque é para você sofrer, porque Deus está te levando à maturidade. Não tem uma causa em si. Não tem uma causa em um erro seu. Tem uma causa de uma soberania de Deus que sabe todas as coisas e está te fazendo crescer. E Ele sabe onde dói. Você já percebeu? Assim, às vezes pega bem onde dói. Você fala, Deus, não precisava, né? Mas Ele sabe onde dói. Para quê? Para te fazer crescer. Uma corrente, queridos, ela é tão forte, até o seu elo mais fraco romper. Você estende uma corrente, vai puxar um trador, ela é tão forte até o primeiro elo romper. O corpo humano, na educação física, o corpo humano, ele é tão forte até a primeira articulação romper. Então ele tem um limite que ele vai romper na parte mais fraca. E é nessas fraquezas que Deus quer se fazer forte. Então Ele vai pegar a tua fraqueza e Ele vai jogar na tua cara. Puf. Porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Tem alguma fraqueza sua que Deus está esfregando na tua cara nos últimos dias? E você está, meu Deus, eu não quero mais sofrer. Muda essa circunstância, Deus. Tem algo assim do tipo? Ou faz anos que Ele está esfregando na tua cara assim? Mas por que Ele está fazendo isso? Para te fazer crescer, se tornar maduro e íntegro, parecido com o Senhor Jesus. E as provações são boas. Então se alegre, queridos. No teu grupo familiar não peça mais oração. Deus, muda isso. Muda meu marido. Muda minha vida, meus filhos. Muda isso, muda aquilo. Não, queridos. O meu desejo, agora não estou mais brincando, mas o meu desejo, do fundo do meu coração, é que nos grupos familiares as pessoas orem. Eu quero crescer. Eu quero crescer em Deus. Não importa o que eu preciso passar. Eu quero crescer. Não importa se eu vou ter que encarar as coisas, vou passar vergonha, eu quero crescer. Não importa se eu tenho que voltar lá atrás e pegar o meu machado onde eu deixei cair, porque eu quero crescer. Não importa o que as pessoas pensem ou as pessoas falem, porque eu quero crescer. E daí nós começamos a ser sinceros, íntegros. Nós começamos a nos abrir, queridos. O nosso desejo é ver a glória de Deus se manifestando sobre a vida das pessoas, sobre as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos renovar a nossa mente, parar de pensar como nós pensávamos antes. Se você continua pensando do mesmo jeito que você estava pensando há 6 meses atrás, é porque você cauterizou a sua consciência. Se as tuas maneiras de pensar, a tua mentalidade é a mesma de 6 meses, 1 ano atrás, queridos, é porque você estacionou. Em Deus, quando nós entramos no fluxo, Deus vai trabalhando as nossas vidas e cada dia a gente aprende algo novo. Cada dia a nossa mente é expandida, nós vamos aprendendo coisas novas. Só que se nós estacionamos e continuamos pensando do mesmo jeito, paramos no tempo. Paramos no tempo por quê? Por causa do processo. Se existe um processo, você crê que existe um processo na sua vida? Então esse processo está te fazendo crescer. Se você pensa da mesma maneira que você pensava 6 meses atrás, é porque você não cresceu. Porque tudo começa na maneira que nós pensamos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mais um processo para que a gente chegue na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Metamorfo, mudança de mente. E para mudar a nossa maneira de pensar, às vezes nós temos que sofrer. Passar por provações. Já viu quando você passa por algo que você não espera? Você culpa Deus? Ou você nunca fez isso? Você nunca fez isso, querido? Você já fez isso? Você passa por algo inesperado e fala, Deus, dessa não precisava. A culpa é sua. Se você é soberano, por que você não deposita 10 mil na minha conta para mim pagar minhas contas?
Você nunca fez isso? Fez, fala a verdade que vocês fizeram. Senão eu vou me sentir mal aqui em cima. Por quê? Porque inconscientemente nós colocamos a culpa em Deus, queridos. E Deus quer arrancar isso de nós através das provações. Então se alegre. Quando vir uma dificuldade, fala, aleluia, glória a Deus. Vou crescer. Vou crescer. Vou crescer, vou crescer. Estou em um processo. Hoje eu entendo esse texto. Do fundo do meu coração eu entendo. Sempre quando eu tenho uma dificuldade, um embate, uma luta, eu lembro, estamos crescendo. Quem caminha comigo sempre pode perceber, eu sempre estou falando, vai dar certo. Por quê? Porque nós estamos no processo, vai dar certo. Pastor, está pegando fogo, vai dar certo. Nós vamos vencer. Se passares pelo fogo, não se queimará. E se caírem em muitas águas, não se afogará, porque eu sou contigo. Ele é com a gente. Tendo muito ou tendo pouco, Ele é comigo. Posso todas as coisas naquele que fortalece. Agora faz um novo sentido, né? Posso passar por qualquer coisa naquele que me fortalece. E esse é Cristo Jesus. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração?